Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, caminhamos para o fim de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus. E no final de semana último deste mês, nós celebramos o Dia da Bíblia, porque amanhã celebraremos São Jerônimo, que traduziu as Sagradas Escrituras, permitindo que depois a Palavra de Deus fosse traduzida em tantos idiomas, sendo acessível às pessoas como verdadeiro alimento. Por isso que nós celebramos então o Dia da Bíblia nas proximidades do dia em que se celebra este santo que amou tanto a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus sempre tem uma luz para a nossa vida, para nos direcionar. Embora a palavra não fale explicitamente de tantos males modernos que nós temos hoje em dia, como as drogas, a questão do meio ambiente, a nossa relação com a tecnologia, embora a Bíblia não fale diretamente sobre essas questões, ela nos apresenta princípios que podem nos fazer nos posicionar como pessoas de Deus diante disso. Ela pode não falar sobre as drogas, mas ela fala que o ser humano é templo do Espírito Santo. Ela pode não falar sobre
desmatamento, mas ela fala que a criação de Deus geme pela libertação, não é? Ela pode talvez não falar sobre hoje a questão da tecnologia e os males que também podem nos acompanhar, mas ela nos fala sobre o plano de Deus na nossa vida e quanto o ser humano ele deve viver com dignidade e amor pelos irmãos, não olhando para os outros como máquinas, mas como pessoas que são amadas por Deus. E a palavra hoje nos fala também sobre o bem que nós devemos fazer e valorizar nos outros e aquilo que nós precisamos cortar da nossa vida para que nós estejamos sempre perto de Deus. A palavra hoje nos chama a atenção sobre uma tentação que nos ronda, que é os ciúmes e a inveja daqueles que fazem o bem ou fazem bem as coisas que nós talvez não estejamos fazendo. Exemplo disso nós vemos na primeira leitura, em que Moisés, que conduziu o povo de Deus, agora está cansado por conta da idade, e ele não dá conta de tudo sozinho. Deus lhe inspira então escolher 70 homens no meio do povo, que vão receber o Espírito de Deus, e estes homens agora vão poder profetizar junto com Moisés. E assim acontece. Só que passado um tempo, esses homens vão deixando de profetizar, e 2 outros homens, Edad e Medad, começam a profetizar, mas eles não faziam parte daquele grupo dos 70. Alguém então vai até Moisés e diz: há 2 homens que estão profetizando, não fazem parte dos nossos. Moisés, ao invés de deixar-se levar pelos ciúmes, pela inveja, ele vai dizer: quem dera todos profetizassem. Quem dera todos assumissem e compartilhassem a responsabilidade pelas coisas de Deus. Então Moisés vence a tentação de fazer as coisas sozinho e de ter a exclusividade com um pequeno grupo. Acontece hoje algo muito parecido com Jesus no Evangelho. Jesus é procurado por um dos seus discípulos, João, que vai até ele dizendo assim: Senhor, há um homem que está expulsando demônios no teu nome, e nós o proibimos de fazer isso porque ele não faz parte do nosso grupo. Na verdade, os apóstolos, num dado momento, não tinham conseguido expulsar alguns demônios, que era possível serem expulsos apenas com jejum e muita oração. E agora, João se vê um pouco incomodado, porque aquele homem que não faz parte do grupo dos 12 apóstolos, está expulsando o maligno em nome de Jesus. Jesus vai dizer: não o proibais, porque quem não está contra nós está a nosso favor. Ninguém é dono da palavra de Deus. Deus não é exclusividade de ninguém, e nem mesmo de um grupo. Nós somos católicos, a nossa igreja foi instituída pelo próprio Jesus. Mas não quer dizer que o bem seja algo exclusivo nosso. Existem pessoas que não estão na igreja católica e fazem o bem. Nós temos que reconhecer isso. Pessoas que trabalham de forma voluntária em entidades, pessoas que se preocupam não apenas com a sua própria vida, mas se preocupam também com a natureza criada por Deus, pessoas que se preocupam com os outros nas situações mais difíceis, né? E se mobilizam e fazem acontecer. Nós temos que reconhecer que o bem não é uma propriedade nossa, nós não somos os únicos, mas nós católicos devemos ser os primeiros, porque nós temos o Evangelho, porque nós temos uma razão para deixar que a bondade transpareça através das nossas atitudes.
Mas existem muitas pessoas que são usadas por Deus e que manifestam a bondade de Deus na maneira como estão vivendo e nas atitudes que têm. Nós não podemos negar isso, porque senão nós vamos fazer da nossa igreja um clube de pessoas escolhidas. E a gente talvez vai defender a igreja como alguém que defende um time, e não se trata disso. Nós fomos formados por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos na Igreja Católica todos os meios de salvação através dos sacramentos. Mas mesmo assim, nós podemos ver que existem muitas pessoas que fazem o bem e quem sabe, muitos de nós critiquemos essas pessoas porque elas não fazem parte da nossa igreja. E é nesse momento que nós devemos rever as coisas. Ao invés de criticá-las, nós devemos questionar, e nós, o que nós podemos fazer? Jesus diz, quem não está contra nós está a nosso favor. Nós sabemos que há cristãos que estão em outras igrejas cristãs que não são propriamente a igreja católica. E muitos deles evangelizam, muitos deles fazem o bem de uma maneira formidável, muitos deles são acolhedores com muitos fiéis. Isso deve nos levar a ver os nossos irmãos de outras igrejas, não como concorrentes nossos, mas como pessoas que estão seguindo a Jesus Cristo. É claro que nós não podemos, nem devemos negar a nossa fé e a nossa identidade católica. Ninguém deve deixar a sua igreja porque de repente acha que é mais atraente estar em outra igreja, ou por causa do discurso, não é, de outro líder religioso. Não se trata disso. Nós devemos fazer o bem aqui onde nós somos chamados, onde nós estamos, onde nós queremos nos santificar. Mas nós também devemos ver o que nós temos em comum com estas pessoas. E daí que nós podemos também vê-las como colaboradoras em coisas que a gente tem em comum. Aquilo que nos une aos outros cristãos é muito maior do que aquilo que nos divide. Existem coisas na nossa igreja que nós não podemos nem devemos abrir mão, porque é a riqueza, o tesouro da nossa igreja. Mas por outro lado, nós devemos ter a consciência de que Jesus não é propriedade nossa. Não existe monopólio da fé. Se existe alguma pessoa que clama em nome de Jesus, com fé, com confiança, como que a gente pode dizer que a graça não vai acontecer? Deus não cabe numa caixa e dentro dos nossos esquemas humanos. Deus é Deus. E nós devemos reconhecê-lo como Senhor de tudo. Se nós olhamos para o bem que as pessoas fazem, não com ciúmes e inveja, mas com admiração, nós podemos nos sentir inspirados. E nós podemos começar a fazer o bem. O grande problema do nosso mundo hoje em dia, assim como também em outras épocas, é aquilo que nós já vimos na semana passada: rivalidades intermináveis. E a gente acha que às vezes a gente precisa eliminar pessoas, quando na verdade a gente precisa eliminar o mal. É isso que Jesus nos fala hoje, depois de dar esse ensinamento a João. Ele diz assim: se o teu olho, se a tua mão, se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Jesus não está falando isso literalmente, senão teria muita gente com o olho arrancado aí, e muitos de nós estaríamos esquartejados, né? Jesus, quando fala do olho, fala da nossa visão, do olhar que nós temos, que pode ser um olhar ou de malícia em relação aos outros, olhar de posse, de ganância, pode ser um olhar de julgamento, ou ainda pode ser um olhar de respeito, né, de compreensão, de querer sim progredir, mas de valorizar as pequenas coisas e não usar as pessoas. A mão simboliza as atitudes, os pés a direção para
onde nós estamos caminhando. Jesus disse: se a tua mão, se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Então, se tem atitudes que estão te atrapalhando, te afastando de Deus e das pessoas, corte isso. Se há lugares para onde você vai, ambientes que são uma ocasião de queda, de pecado para você, corta. Se estar de repente com determinadas companhias não te faz bem, e você também não faz bem para elas, né? Corta. É nesse sentido, para que nós não fiquemos distraídos, não é, com os ciúmes e a inveja do bem que outros fazem e percamos de vista o mal que nós devemos combater. É isso sim que nós devemos eliminar da nossa vida. Irmãos e irmãs, vamos, portanto, reconhecer que sozinhos nós não podemos. Deus age por meio das pessoas da maneira como Ele quer. E é por isso que a gente tem que ter esta visão de que Deus também se usa como instrumentos seus de tantas outras pessoas. Vamos reconhecer que nós fazemos parte da igreja que Cristo fundou, mas que a graça de Deus vai muito além daqueles que estão caminhando conosco. E que nós podemos atrair a tantas pessoas com o nosso testemunho, e não apenas com um discurso de que nós somos católicos, não é? E a primeira igreja, mas pela maneira de nós vivermos. Por fim, que nós possamos retirar da nossa vida aquilo que de fato precisa ser cortado, para que Deus e a sua graça prevaleça em nós. Assim, nós viveremos como o Papa Francisco nos ensina. Não devemos ser donos de Deus, e sim os seus amigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.